Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Este é um canal dedicado a explicar a fé reformada para vocês, tá? Então, tem cursos aqui no canal, tá? Curso, por exemplo, na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg, nos Cânones de Dort, inclusive eu estou devendo aí a última temporada, né, o quinto capítulo. Tem curso na Confissão de Fé da Guanabara, tem curso sobre adoração reformada, tem playlist sobre o Sino de Dort. Assim, tem muita coisa boa para vocês. E vídeos respostas que eu faço também, e assuntos mais soltos. Então, o objetivo do canal é trazer conhecimento disso, né? Justamente para desmistificar os achismos sobre fé reformada que existem aqui no Brasil, tá? Então, vamos ao vídeo. Como assim vamos ao vídeo, né? O vídeo já estava rolando, então vamos ao tema, né? Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Deixa eu me dar uma olhadinha aqui. Computador lento, vamos lá. O Jonathan Salles, 1598. É o Anderson Nascimento? Tô brincando. Ele fala: Boa noite, pastor. Você acredita que, com o crescimento do conhecimento da fé reformada no Brasil, o pensamento monergista tende a crescer no protestantismo brasileiro? Muito boa pergunta, irmão. Muito boa mesmo, tá? Pronto. Uma vez que, né, não estamos falando de tradição reformada, de igrejas reformadas, né, confessionais, ah, pensando apenas na questão da soteriologia, né, com o entendimento monergista, que é um entendimento bíblico. Monergismo é o que a Bíblia ensina. Sinergismo, né, é cor do cão. Né, isso não existe. Né? Esse negócio de sinergismo com relação à salvação não existe na Bíblia. Tá? Isso é viagem das brabas mesmo. É má interpretação. Humanismo é colocar o homem no centro, é sacrificar a soberania de Deus, a glória da obra de Cristo em nome, né, do poder, da capacidade humana. E para nós isso é abominável, na verdade, tá? É heresia e pronto. Mas, pensando no monergismo, sim, eu fico muito feliz, tá? Há muitas luas atrás, jovem gafanhoto, quer dizer, eu tô falando jovem, vai que o é mais velho do que eu, né? Eu não sei. Eu tenho 39 anos, tá? Ah, eu tinha dito, não é, que você não precisa ser reformado, né? Essa é uma bandeira que eu defendo, tá? O objetivo do meu como cristão reformado, e eu penso que das igrejas reformadas como um todo, não é fazer um proselitismo, no sentido de que todo mundo tem que ser reformado. Não. Eu defendo que a pessoa não tem que ser reformada. A pessoa tem que crer em Cristo como a Bíblia revela. É isso, tá? Não tem que ser reformado. Ser reformado, não digamos assim, tem a ver justamente com a minha compreensão de que aquilo que me foi dado pela tradição é a melhor explicação de toda a Escritura. E eu recebo isso. E, portanto, me submeto às ordens, etc. Certo? Porque eu creio assim. Né? Eu creio assim. Entende? Se eu não creio assim, se eu tenho discordâncias com o sistema de governo, com outros aspectos da doutrina, então eu não vou ser reformado. Né? Mas eu vou ser um crente genuíno, porque eu crerei de acordo com a palavra de Deus, que é monergista. Né? Deus nos ensina. O Espírito Santo, o monergismo vem do Espírito Santo. A definição é teológica, mas a verdade é que o que nós aprendemos na Escritura é que Deus salva, sem a ajuda do homem, apesar do homem. Né? Esse é o ponto. Então, em relação ao monergismo, sim, né? Isso eu penso que está crescendo o pensamento monergista no Brasil, o que é, para mim, uma grande bênção, porque o nível de cooperação entre os monergistas, então, será real, cada vez mais real. Um exemplo disso, né? Recentemente eu fui com o pastor Abramo, no caso, à Igreja Batista Reformada de São Paulo. Né? E se outros irmãos de outras igrejas batistas, de outras congregações, não é, querem nos chamar também, né? Eu comprometendo o pastor Abramo sem ele nem saber, né? Ou seja, vou falar por mim então, né? Se as pessoas querem aprender mais sobre a tradição reformada, irmãos, assim, eu vou ter todo o prazer de chegar lá e ensinar, de apresentar um pouco mais, de compartilhar e também de aprender com os irmãos, isso é maravilhoso, tá? Então, sim, eu entendo que está crescendo. Ou seja, isso mostra que, embora as igrejas reformadas sejam pequeninas no Brasil, mas parte de nossa fé e tradição, né, está influenciando a cultura brasileira. Eu espero em Deus, tá? Esse é um ponto. Então, sim, está havendo um crescimento do monergismo. Especialmente, né, e é isso que tem feito os arminianos se tremerem na base, porque não é como na época lá do passado. Você tem as igrejas protestantes, elas eram todas monergistas, tá?
Não com monergismos exatamente iguais, né? Você não vai pegar o monergismo de Lutero e comparar com o de Calvino. Há diferenças, obviamente, mas eram monergistas. Ah, então, o protestantismo é essencialmente monergista, certo? O que foge disso é anabatismo, é revolucionários que tinha naquele período. Mas o protestantismo em si, ele é monergista. Historicamente é monergista, essencialmente monergista. Então, essa, essa mudada, né, de paradigma, essa questão de agora você vê que a maioria dos evangélicos são sinergistas, isso é fruto da vitória arminiana. Nós temos que ser realistas. Os arminianos venceram, né? Se o ponto é número, né, adeptos, os arminianos venceram. Não venceram no que diz respeito à verdade, porque a maioria não define a verdade, não é verdade? Então, mas em termos de número, é claro que eles venceram. Né? O evangelicalismo, né? O que se chama de evangélico no Brasil, nas igrejas evangélicas, elas são, na sua maioria, arminianas. Não no sentido formal, porque não sabem muitas vezes o que é arminianismo. Não querem perder tempo com o debate, eu digo um debate no sentido de entender, né? A questão, e não se envolvem com isso, tranquilo. Só que, na prática, não é? Porque, pelo que creem, são arminianos. Né? Não de maneira formal, eu digo, né? Não de maneira formal, certo? Mas são sinergistas, né? São sinergistas. Então, para até fazer justiça aos armenianos, não. Eles são sinergistas, né? E, nesse sentido, estão do lado dos armenianos e dos católicos romanos, mas não entendem bem o que é, tá? Então, observe bem, a maioria. Então, nesse sentido, né? O arminianismo venceu. Eu vou fazer uma comparação, tá? Por favor, não se ofendam, mas eu quero fazer uma comparação com não tem a ver uma coisa com a outra. A relação não é igual, não. É só para vocês entenderem uma comparação em termos de efetividade, de eficácia, de vitória, no sentido de você alcançar. O arminianismo se espalhou pelo protestantismo e pegou tanto que as denominações que foram surgindo por conta de cisões e seitas, etc., foram abraçando essa ideia humanista, não é? E muito mais vinculada ao arminianismo em relação ao entendimento. Agora, nesse sentido, tá? Então, nesse sentido, a remonstrância venceu, tá? A remonstrância foi derrotada em Dort, mas pegou no protestantismo depois, tá? Muito mais do que o calvinismo. Isso para mim é muito claro. É muito claro, né? Basta olhar como que a maioria das igrejas evangélicas acabam se posicionando, ou como entendem a fé reformada. Certo? Igual, por exemplo, a questão do marxismo no Brasil, né? No Ocidente como um todo. É, as pessoas acham, né, por exemplo, aqui no Brasil, que os militares, né, em 64, foram heróis, tá? Ah, os militares salvaram o Brasil do comunismo. Não é o que nós vemos, não, né? Isso é, sinceramente, se militares contam a própria história do Brasil, eles vão dizer que eles são vencedores. Mas a verdade é que os militares, né, por mais que tenham arriscado suas vidas, por mais que tenham tentado combater, né, a guerrilha armada, um comunismo um pouco mais violento, incisivo daquele contexto, e eu entendo, não é, que bom que isso aconteceu, mas, tipo, você fazer força para combater ferozmente, não é, a guerrilha armada, né, a tentativa de implantação radical do comunismo, e você deixar, não é, a arte, a cultura, né, as mídias e as escolas na mão de socialistas, de marxistas, foi mesmo que nada. Então, aqui, para mim, está muito claro que, embora o povo não saiba muito bem o que é comunismo, nem o pessoal que é de esquerda, né, que levanta a bandeira, sabe o que é comunismo. Não é? Infelizmente, essa é a realidade. O pessoal não entende o que é comunismo, o que é socialismo, o que é marxismo. Ainda assim, o marxismo venceu. Não é? O marxismo cultural venceu. Não é? Antônio Gramsci, entendeu? Ou seja, venceu. Eles conseguiram a façanha de fazer com que o povo fosse marxista, sem nem saber o que marxismo é, sem nem entender quem é Marx. Entendeu a lógica? Então, fazendo essa comparação, né, aqui também, né, o sinergismo por influência arminiana e católica romana venceram, com certeza. Isso aí venceu, com certeza. Isso aí é claro para mim, certo? Mas está havendo um crescimento e um interesse pelo monergismo que tem deixado muitos armenianos, né, especialmente pentecostais, um pouco assombrados, né? Eu penso que as reações que estão acontecendo agora, ou o número de debates que tem acontecido, que para mim são inúteis, mas, tipo, tem demonstrado que
os caras estão apavorados. Por quê? Porque é uma questão de tempo, olha. Se a pessoa, aí é meu entendimento, tá? Se um indivíduo é um crente genuíno, tá? Ele realmente crê, ele tem fé verdadeira em Cristo. Tem essa fé, não porque ele é capaz de crer, mas porque Deus deu essa fé por meio da palavra no poder do Espírito Santo que o regenerou. Ele pode estar em vários ambientes, seja igreja católica romana, seja numa igreja que é de matriz arminiana, né, como uma igreja pentecostal, etc., e outras igrejas aí. Né? E quando e ele nunca formulou nada em sua cabeça, ele nunca pensou, não é, por exemplo, sobre essas questões, ele sempre foi aquele crente que tentou ser fiel, replicou aquilo que ele aprendeu, mas ele nunca parou para analisar, por exemplo, essa questão, ele nunca parou para pensar sobre isso. E de repente ele teve acesso a um conteúdo que explica, não é, está dizendo, defendendo que, veja, o homem morreu espiritualmente na queda, como morto em delitos e pecados, não pode fazer nada por si mesmo. Então o homem só crê em Deus por conta de um milagre que Deus opera. Ou seja, a salvação vem do Senhor. O nome disso é monegismo. Quando essa pessoa olha para a Bíblia e lê, não é, esse ensino bíblico, não é, então a pessoa desperta. Deus desperta essa pessoa. E aí a pessoa começa a crer de forma bíblica realmente, não é? Como na verdade ela já cria, só que ela não conseguia formular isso. Não foi uma questão formal, não. Deus a alcançou pela palavra, né? A palavra sendo lida num culto. A palavra podia ser até pregada de maneira infiel, tá? O pastor ficava enrolando, não pregava, né? Como é muito comum nesse tipo de movimento. Mas ele lia. E quando lia, não é? E quando essa pessoa também lia em casa pessoalmente a Bíblia, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, se revelando a ela na palavra. E aí a pessoa tornou-se monegista. E quando ela conheceu o que significa, pronto, eu sou isso. Eu sou monegista. E essa é a experiência que muitos que são, não é, de origem denominacional arminiana têm passado. Eu fui um desses e muitos outros que eu conheço também. Isso tem crescido sim no Brasil, o que é favorável. Isso é um passo, tá? Isso me deixa muito alegre porque cria esse ponto de contato, né? Uma ponte é estabelecida para que haja contato. E eu penso que não devemos desperdiçar essas oportunidades, não. Certo? Agora, tem uma ressalva. Tem uma ressalva, tá? Quando nós observamos a fé reformada na história, nós notamos historicamente que a fé reformada nunca, mas nunca foi algo de gabinete. Nunca foi algo, digamos assim, da elite intelectual. No sentido de que os grandes pensadores e tudo tem a ver com o intelectualismo, com filosofia, com posicionamentos técnicos, com escolástica, com... Não, 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 não. Não é? Você tem o elemento do pensamento, você tem a, a- as definições teológicas, as explicações que nos enriquecem filosoficamente, maravilha. Mas sempre, desde o início da tradição reformada, não é? Pôde ser demonstrada na vida. Então, houveram transformações sociais naqueles dias. Transformação dos indivíduos, né, por conhecerem a palavra de Deus e aprenderem que devemos viver para a glória de Deus, e transformações sociais também, tá? Então, se isso não pode ser visto aqui, essa é a minha ressalva. Né? O que esse monegismo que estamos vendo em crescimento no Brasil está gerando ou poderá gerar em nosso contexto? Porque se o monegismo crescente no Brasil limita-se a debates, né, a pessoas, a rinha de crente, né? Vamos lá, a rinha cristã, né? De crente não, a rinha cristã, para ser mais específico, a rinha cristã, onde tem indivíduos que estão degladiando, estão debatendo, estão dizendo que você está errado, eu tô certo, você está errado. Ou seja, você nunca está errado, né? Então, estão debatendo. Eu fico perguntando, se esse é o limite do que se chama de monegismo no Brasil, então não estamos fazendo nada e não há um progresso real. Né? Por enquanto, tudo bem, é uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente, monegismo. Mas me preocupa que as pessoas que têm conhecido o monegismo ou têm abraçado o monegismo, elas parem aí. Elas viram a ponta do iceberg e fiquem aí. E se elas ficarem na ponta do iceberg, não é, e não mergulharem mais profundamente, elas não vão entender a riqueza
da fé reformada como um todo não é para aplicar em suas vidas. E isso não trará transformações sociais. Ou seja, será um monte de pessoas, um mundaréu de evangélicos dizendo que creem na soberania de Deus, se chamando de calvinistas, só que de calvinista não tem nada, né? Não tem absolutamente nada. O que para mim é uma situação preocupante. Então eu não sei, tá? Isso é uma leitura que eu faço agora, não é? Com certo receio do futuro, né? Eu espero em Deus realmente, irmãos, que as igrejas reformadas possam ser um exemplo para essas pessoas. Não para que eles sejam reformados como nós somos, não é isso não. Como eu já disse, não é proselitismo, tá? Você não tem que ser reformado, né? Mas se você entender o que é, e pelo menos procurar entender que a fé reformada é muito mais do que 5 pontos, que ser um cristão reformado tem a ver com vida, não é? Com a vida familiar, entende? Não é aquela mentalidade idealista de que eu vou salvar o mundo, eu vou resgatar os necessitados e eu não consigo cuidar dentro da minha casa. Não, é transformação que começa no lar e expande para a sociedade. É isso que eu estou dizendo, tá? É transformação que muda a minha relação com Deus, que me leva a compreender a importância da ética cristã, que me leva a entender a importância, não é, do amor a Deus e ao próximo. Se isso não acontece e nós estamos limitando o que se chama de monegismo ou calvinismo, né, apelidado assim, é, ao campo apenas do debate, não é? E o pior não, o debate é de baixo nível. Por que eu estou dizendo que é debate de baixo nível? Porque não é um debate assim necessário, entendeu? Eu sei que há frutos positivos disso, mas há muitos negativos também. Eu digo que não é um debate necessário porque nenhum dos debatedores estão defendendo a igreja, né? Eu tenho dificuldade em entender isso, né? Porque não é a mesma coisa que aconteceu em Dort, né? É totalmente diferente. Não se pode comparar um programa Vejam Só com Dort, né? Ou com qualquer concílio da história da igreja, né? São situações absolutamente diferentes. Eu entendo os debates históricos. Os de agora eu tenho uma dificuldade de entender. Embora que eu sei muito bem que os irmãos estão indo, né, com o pensamento de que vamos defender a fé, vamos combater a heresia. Tudo bem, eu entendo isso, né? Mas quando os irmãos não são ordenados para isso, não foram preparados para isso, não são apologetas de verdade, né? Eles são apenas entusiastas empolgados, o resultado não vai ser positivo, né? Não porque eles vão sair mal no debate. Pode acontecer, pode não acontecer, mas acaba se tornando um entretenimento para cristão, sabe? Isso para mim é muito triste, porque você empobrece demais essas doutrinas. Eu não gosto de debates, porque hoje como é que o debate acontece? É mais ou menos assim. Ó, temos aqui ó, um calvinista, um pastor calvinista, assim, assim, assado, que defende isso. Temos aqui um pastor arminiano. Eles são colocados num nível de igualdade, para a mentalidade de hoje, que é bem socialista, né? Isso aqui é a coisa melhor do mundo, o nível de igualdade, né? A verdade é relativizada, é a que mais sofre ali. Então a verdade pouco importa. O que importa são os argumentos, a retórica, quantos versículos você citou, entende a situação? E como você fala a sua oratória, as provocações que você faz. E o resultado de tudo é que existe uma plateia assistindo aquilo e é isso mesmo, é isso mesmo, dá nele, né? Pisa na cabeça. É assim, né? E no final de tudo, quando ambos expuseram todas as suas ideias, explicaram o máximo que puderam explicar daquele contexto, daquele assunto, você decide. É assim. Isso tem sido basicamente o quadro, a imagem dos debates hoje. Não tem fundamento. Então, para mim, é muito mais produtivo investir nas congregações, né? Ensine a igreja, né? E prepare pessoas para o futuro, para que sejam realmente apologetas, né? E prepare ao nível de formal, né? Seminário. Pessoas que têm. Eu não entendo pessoalmente, tá? Mais uma vez, eu não sei se os demais reformados pensam assim, mas eu não entendo que nós devemos, no seminário, focar apenas em pastores, né? Entende? Geralmente existe uma ênfase muito. Não, ênfase muito, não. Uma grande ênfase, não. É totalmente voltado para isso. Pastores, ministros da palavra para cuidar de igrejas, para pregar igrejas. Para mim, isso é empobrecimento também, né? Embora eu entenda o contexto, a igreja é pequena, etc. Mas deveria se haver também um investimento no seminário para indivíduos que trabalharão na apologética reformada, né? Ou seja, indivíduos que vão ser treinados, vão receber uma carga de estudo até mais severa do que os pastores, né, com o objetivo de que eles escrevam, produzam literatura, tanto histórica como doutrinária, não é, dogmática mesmo, para justamente realmente estabelecer um debate real de alto nível.
Isso não tem acontecido até hoje, tá? Isso para mim é lamentável. Então, finalizando aqui a questão, o meu medo, a minha alegria primeiro, a minha alegria e o meu entusiasmo é perceber que o monergismo tem crescido e tem causado certo receio naqueles que são sinergistas, certo? Tem falas de líderes aí, até pentecostais, alertando as suas ovelhas sobre o calvinismo. Então, para mim, isso é um ponto positivo. Mas o que me deixa com medo, e que para mim é um ponto negativo, é eu ainda não estou vendo esse crescimento do monergismo, esse interesse pela fé reformada, tendo uma repercussão positiva na vida das pessoas e na própria sociedade. Se é para ficarmos apenas no mundo dos debates, sinto muito, não estamos fazendo nada, o Brasil não será influenciado em absolutamente nada, seremos absolutamente irrelevantes, em ter situação apenas pessoas briguentas. Só isso. Só debatedores. Né? E não de alto nível. Que não produz literatura. Entende? Eu não consigo entender pra que isso. É só isso. Então, esse é o meu medo. Eu espero estar errado de todo o meu coração. Eu quero estar muito errado. Não, na verdade, eu quero estar absolutamente errado com relação ao meu medo e eu possa ver, né, pela graça de Deus, que esse crescimento ou esse interesse na fé bíblica reformada, né, no monergismo, nesse sentido, né, na compreensão correta da doutrina da salvação, possa levar essas pessoas a mergulharem e não ficarem apenas na ponta do iceberg, não é? E então verem essa verdade sendo aplicada em suas vidas, em suas famílias, em suas congregações e na sociedade como um todo. Esse é meu desejo, né? O que é que você acha sobre isso? O que é que vocês acham sobre isso? Também vocês percebem isso que eu estou percebendo? Ou eu estou viajando na maionese, né? Deixem aí os comentários de vocês, as opiniões de vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Finalmente, se você gostou do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá o joinha, marca o sininho e compartilha com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, talvez seja um conteúdo necessário para muitas pessoas que você conhece. Se você quer se aprofundar sobre o conhecimento a respeito de Dort, a história de Dort, a teologia de Dort, então não deixe de adquirir a coleção da Graafa Editora, onde você vai ter 4 livros muito importantes. Os Cânones de Dort, da Graafa Editora, a melhor versão que nós temos em língua portuguesa, traduzido a partir do texto original. O primeiro comentário em língua portuguesa sobre os cânones de Dort, do pastor Abraham de Graaf, e também 2 volumes sobre a história de Dort. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você conheça o contexto, a história e também a teologia daqueles que defenderam a fé reformada contra os remonstrantes no século XVII. E se você tem aproveitado o conteúdo do canal e deseja contribuir também com o nosso trabalho aqui, fica à sua disposição, logo aqui abaixo, o QR Code para que você possa fazer uma doação. Aí é com você, tá certo? Se o conteúdo está edificando sua vida, então seja também um patrocinador desse trabalho do canal Cultura Reformada. Muito obrigado. Aproveita e assista outro vídeo.